Triste fim de Policarpo Quaresma, segunda parte, capítulo 1. No sossego. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava, paralelamente, a testado da casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com a fita clara de sua linha capinada. Um carreiro com casas, de um e de outro lado, saía da esquerda e ia ter a estação, atravessando o regato e serpeando pelo plano. A habitação de Quaresma tinha, assim, um amplo horizonte, olhando para o levante, a Noruega, e era também risonha e graciosa nos seus caiados. Edificada com a desoladora indigência arquitetônica das nossas casas de campo, possuía, porém, vastas salas, amplos quartos, todos com janelas, e uma varanda com uma colunata heterodoxa. Além desta principal, o sítio do sossego, como se chamava, tinha outras construções. A velha casa da farinha, que ainda tinha o forno intacto e a roda desmontada, e uma estrebaria coberta de sapê. Não havia 3 meses que viera habitar aquela casa, naquele ermo lugar, a 2 horas do rio, por estrada de ferro, após ter passado 6 meses no hospício da Praia das Saudades. Saíra curado? Quem sabe lá. Parecia. Não delirava e os seus gestos e propósitos eram de homem comum. Embora, sob tal aparência, se pudesse sempre crer que não se lhe despira de todo, já não se irá à loucura, mas o sonho que cevara durante tantos anos. Foram mais 6 meses de repouso e útil sequestração, que mesmo de uso de uma terapêutica psiquiátrica. Quaresma viveu lá, no manicômio, resignadamente, conversando com os seus companheiros, onde via ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a maldizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios. Mas deles, todos, daquele mais se admirou foi de um velho e plácido negociante da Rua dos Pescadores, que se supunha Átila. Eu dizia, o pacato velho, sou Átila, sabe? Sou Átila. Tinha fracas notícias da personagem, sabia o nome e nada mais. Sou Átila, matei muita gente. E era só. Saiu o major mais triste ainda do que vivera toda a vida. De todas as coisas tristes de ver no mundo, a mais triste é a loucura. É a mais depressora e pungente. Aquela continuação da nossa vida tal e qual, com um desarranjo imperceptível, mas profundo e quase sempre insondável, que a inutiliza inteiramente. Faz pensar em alguma coisa mais forte que nós, que nos guia, que nos impele, em cujas mãos somos simples joguetes. Em vários tempos e lugares, a loucura foi considerada sagrada, e deve haver razão nisso, no sentimento que se apodera de nós quando, ao vermos um louco desarrazoar, pensamos logo que já não é ele quem fala, é alguém que vê por ele, interpreta as coisas por ele, está atrás dele, invisível. Quaresma saiu envolvido, penetrado da tristeza do manicômio. Voltou à sua casa, mas a vista das suas coisas familiares não lhe tirou a forte impressão de que vinha impregnado. Embora nunca tivesse sido alegre, a sua fisionomia apresentava mais desgosto que antes, muito abatimento moral, e foi para levantar o ânimo que se recolheu àquela risonha casa de roça onde se dedicava a modestas culturas. Não fora ele, porém, quem se lembrara, fora a afilhada quem lhe trouxe a ideia aquele doce acabar para a sua vida. Vendo naquele estado de abatimento, triste e taciturno, sem coragem de sair, enclausurada em sua casa de São Cristóvão, Olga dirigiu-se um dia ao padrinho, meio que filialmente. Padrinho, por que
compra um sítio? Seria tão bom fazer as suas culturas, ter o seu pomar, a sua horta. Não acha? Tão taciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia à lembrança da moça. Era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna. E foi lembrando dos seus antigos projetos que respondeu à afilhada. É verdade, minha filha. Que magnífica ideia tens tu! Há por aí tantas terras férteis sem emprego. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. O milho pode dar até 2 colheitas e 400 por um. A moça esteve quase arrependida dessa lembrança. Pareceu-lhe que ia atear no espírito do padrinho manias já extintas. Em toda parte não acha, meu padrinho, há terras férteis. Mas como no Brasil, apressou-se ele em dizer, há poucos países que as tenham. Vou fazer o que tu dizes, plantar, criar, cultivar o milho, o feijão, a batata inglesa. Tu irás ver as minhas culturas, a minha horta e meu pomar. Então é que te convencerás como são fecundas as nossas terras. A ideia caiu-lhe na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só esperava uma boa semente. Não lhe voltou a alegria que jamais teve, mas a taciturnidade foi-se com o abatimento moral e veio-lhe a atividade mental cerebrina, por assim dizer, de outros tempos. Indagou dos preços correntes das frutas, dos legumes, das batatas, dos aipins. Calculou que 50 laranjeiras, 30 abacateiros, 80 pessegueiros, outras árvores frutíferas, além dos abacaxis, que mina! Das abóboras e outros produtos menos importantes, podiam dar o rendimento anual e mais de 4 contos, tirando as despesas. Seria ocioso trazer para aqui os detalhes dos seus cálculos, baseado em tudo que vem estabelecido nos boletins da Associação de Agricultura Nacional. Levou em linha de conta a produção média de cada pé de fruteira, de hectare cultivado, e também os salários, as perdas inevitáveis, e quanto aos preços, ele foi em pessoa ao mercado buscá-los. Planejou a sua vida agrícola com a exatidão e meticulosidade que punha em todos os seus projetos. Encarou-a por todas as faces, pesou as vantagens e ônus, e muito contente ficou em vê-la monetariamente atraente, não por ambição de fazer fortuna, mas por haver nisso mais uma demonstração das excelências do Brasil. E foi obedecendo essa ordem de ideia que comprou aquele sítio, cujo nome, Sossego, cabia tão bem à nova vida que adotara, após a tempestade que o sacudira durante quase um ano. Não ficava longe do rio, e ele o escolhera assim mesmo, maltratado, abandonado, para melhor demonstrar a força e o poder da tenacidade, do carinho no trabalho agrícola. Esperava grandes colheitas de frutas, de grãos, de legumes. E do seu exemplo nasceriam 1000 outros cultivadores, estando em breve a grande capital cercada de um verdadeiro celeiro, virente e abundante, a dispensar os argentinos e europeus. Com que alegria ele foi para lá! Quase não teve saudades de sua velha casa de São Januário, agora propriedade de outras mãos, talvez destinado ao mercenário mister de lar de aluguel. Não sentiu que aquela vasta sala, abrigo calmo dos seus livros durante tantos anos, fosse servir para salão de baile fútil, fosse testemunhar talvez rixas de casais desentendidos, ódios de família. Ela, tão boa, tão doce, tão simpática, com o seu teto alto e suas paredes lisas em que se tinham incrustados os desejos de sua alma, e toda ela penetrava da exaltação dos seus sonhos. Ele foi contente. Como era tão simples viver na nossa terra. 4 contos de réis por ano, tirado da terra, facilmente, docemente, alegremente. Oh, terra abençoada! Como é que toda a gente queria ser empregado público, apodrecer numa banca, sofrer na sua independência e no seu orgulho? Como é que se preferia viver em casas apertadas, sem ar, sem luz, respirar um ambiente epidêmico,
sustentar-se de maus alimentos, quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz, farta, livre, alegre e saudável? E era agora que ele chegava a essa conclusão, depois de ter sofrido a miséria da cidade e o masculamento da repartição pública durante tanto tempo. Chegara tarde, mas não a ponto de que não pudesse, antes da morte, travar conhecimento com a doce vida campestre e a felicidade das terras brasileiras. Então pensou que foram vãos aqueles seus desejos de reformas capitais nas instituições e costumes. O que era principal à grandeza da pátria estremecida era uma forte base agrícola, um culto pelo seu solo ubérrimo, para alicerçar fortemente todos os outros destinos que ela tinha de preencher. Demais, com terras tão férteis, climas variados a permitir uma agricultura fácil e rendosa, este caminho estava naturalmente indicado. E ele então viu, diante dos seus olhos, as laranjeiras em flor, olentes, muito brancas, a se enfileirar pelas encostas das colinas como teorias de noivas. Os abacateiros de troncos rugosos a sopeçar com esforço os grandes pomos verdes. As jabuticabas negras a estalar dos caules rijos. Os abacaxis coroados que nem reis, recebendo a unção quente do sol. As abobreiras a se arrastarem com flores carnudas cheias de pólen. As melancias de um verde tão fixo que parecia pintado. Os pêssegos veludosos, as jacas monstruosas, os jambos, as mangas capitosas. E dentre tudo aquilo surgiu uma linda mulher, com o regaço cheio de frutos e com os ombros nus, a lhe sorrir agradecida, com um imaterial sorriso demorado de deusa. Era Pamona, a deusa dos vergéis e dos jardins. As primeiras semanas que passou no sossego, Quaresma as empregou numa exploração, em regra da sua nova propriedade. Havia nela terra bastante, velhas árvores frutíferas, um capoeirão grosso com camarás, bacurubus, tinguacibas, tabebuias, monjolos e outros espécimes. Anastácio, que o acompanhara, apelava para suas recordações de antigo escravo de fazenda, e era quem ensinava os nomes dos indivíduos da mata a Quaresma, muito lido e sabido em coisas brasileiras. O major logo organizou um museu dos produtos naturais do sossego. As espécies florestais, as campesinas, foram etiquetadas com seus nomes vulgares, e, quando era possível, com os científicos. Os arbustos em herbário e as madeiras em pequenos tocos, seccionados longitudinal e transversalmente. Os azares de leituras tinham-no levado a estudar as ciências naturais, e o furor autodidata dera a Quaresma sólidas noções de botânica, zoologia, mineralogia e geologia. Não foram só os vegetais que mereceram as honras de um inventário, os animais também, mas como ele não tinha espaço suficiente e a conservação dos exemplares exigia mais cuidado, Quaresma limitou-se a fazer o seu museu no papel, por onde sabia que as terras eram povoadas de tatus, cutias, preás, cobras variadas, saracuras, sanãs, avinhados, coleiros, tiês, etc. A parte mineral era pobre, argilas, areia e aqui e ali uns blocos de granito esfoliando-se. Acabava esse inventário. Passou 2 semanas a organizar a sua biblioteca agrícola e uma relação de instrumentos meteorológicos para auxiliar os trabalhos da lavoura. Encomendou livros nacionais, franceses, portugueses. Comprou termômetros, barômetros, pluviômetros, higrômetros, anemômetros. Vieram estes e foram arrumados e colocados convenientemente. Anastácia assistia a todos esses preparativos com assombro. Para que tanta coisa, tanto livro, tanto vidro? Estaria o seu antigo patrão dando para farmacêutico? A dúvida do preto velho não durou muito. Estando certa vez Quaresma a ler o pluviômetro, Anastácio ao seu lado olhava-o espantado, como quem assiste a um passe de feitiçaria. O patrão notou o espanto do criado e disse: "Sabes o que estou fazendo, Anastácio?" "Não, senhor. Estou vendo se choveu muito." "Para que isso, patrão? A gente sabe logo de olho quando chove muito ou pouco."
Isso de plantar é capinar, pôr a semente na terra, deixar crescer e apanhar. Ele falava com sua voz mole de africano, com R's fortes, com lentidão e convicção. Quaresma, sem abandonar o instrumento, tomou em consideração o conselho de seu empregado. O capim e o mato cobriam as suas terras. As laranjeiras, os abacateiros, as mangueiras estavam sujos, cheios de galhos mortos e cobertos de uma medusina cabeleira de erva de passarinho. Mas como não fosse época própria poda e ao corte dos galhos, Quaresma limitou-se a capinar por entre os pés das fruteiras. De manhã, logo ao amanhecer, ele mais Dona Estácia lá iam, de enxada ao ombro, para o trabalho do campo. O sol era forte e rijo. O verão estava no auge, mas Quaresma era inflexível e corajoso. Lá ia. Era de vê-lo, coberto com um chapéu de palha de coco, atracado a um grande enxadão de cabo nodoso. Ele, muito pequeno, míope a dar golpes sobre golpes para arrancar um teimoso pé de guanxiba. A sua enxada mais parecia uma draga, um escavador, que um pequeno instrumento agrícola. Anastácio, junto ao patrão, olhava-o com piedade e espanto. Por gosto andar naquele sol a capinar sem saber? Há cada coisa nesse mundo. E os dois iam continuando, o velho preto, ligeiro, rápido, raspando o mato rasteiro com a mão habituada, a cujo impulso a enxada resvalava sem obstáculo pelo solo, destruindo a erva má. Quaresma, furioso, a arrancar torrões de terra daqui e dali, demorando-se muito em cada arbusto e, às vezes, quando o golpe falhava e a lâmina do instrumento roçava a terra, a força era tanta que se erguia uma poeira infernal, fazendo supor que por aquelas paragens passara um pelotão de cavalaria. Anastácia, então, intervia humildemente, mas em tom professoral. Não é assim, seu major. Não se mete enxada pela terra dentro. É de leve, assim, ó. E ensinava ao Cincinato, inexperiente, o jeito de servir-se do velho instrumento de trabalho. Quaresma agarrava-o, punha-se em posição e procurava em toda a boa vontade usá-lo de maneira ensinada. Era em vão. O flange batia na erva, a enxada saltava e ouvia-se um pássaro ao alto soltar uma piada irônica. Bem te vi! O major enfurecia-se, tentava outra vez, fatigava-se, suava, enchia-se de raiva e batia com toda a força. E houve várias vezes que a enxada, batendo em falso, escapando ao chão, fê-lo perder o equilíbrio, cair, a beijar a terra, mãe dos frutos e dos homens. O pincenê saltava, partia-se do encontro a um seixo. O major ficava todo enfurecido e voltava com mais vigor e energia à tarefa que se impusera. Mas tanto é em nossos músculos firme a memória ancestral desse sagrado trabalho de tirar o sustento de nossa vida, que não foi impossível a Quaresma acordar nos seus o jeito, a maneira de empregar a enxada vetusta. Ao fim de um mês ele capinava razoavelmente, não seguido, de sol a sol, mas com grandes repousos de hora em hora que a sua idade e falta de hábito requeriam. Às vezes o fiel Anastácio seguia-o no descanso e ambos, lado a lado, à sombra de uma fruteira mais copada, ficavam a ver o ar pesado daqueles dias de verão que enrodilhava as folhas das árvores e punha nas coisas um forte acento de resignação mórbida. Então aí, depois do meio-dia, quando o calor parecia narcotizar tudo e mergulhar em silêncio a vida inteira, é que o velho major percebia bem a alma dos trópicos, feita de desencontros como aquele que se via agora, de um sol alto, claro, olímpico, a brilhar sobre um torpor de morte que ele mesmo provocava. Almoçavam mesmo no eito, comidas do dia anterior, aquecidas rapidamente sobre o improvisado fogão de calhaus, e o trabalho ia assim até a hora do jantar. Havia em Quaresma um entusiasmo sincero, entusiasmo de ideólogo, que quer pôr em prática a sua ideia. Não se engastou com as primeiras ingratidões da terra, aquele seu mórbido amor pelas ervas daninhas e um incompreensível ódio pela enxada fecundante. Capinava e capinava, sempre até vir jantar. Esta refeição ele fazia mais demorada, conversava um pouco com a irmã, contava-lhe a tarefa do dia, consistindo sempre em avaliar a área já limpa. Sabes, Adelaide, amanhã estarão as laranjeiras limpas, não ficará nem mais uma touceira de mato.
A irmã mais velha que ele não partilhava aquele seu entusiasmo pelas coisas da roça. Considerava-o silenciosa e, se viera a viver com ele, não foi senão pelo hábito de acompanhá-lo. De certo, ela o estimava, mas não o compreendia. Não chegava a entender nem os seus gestos, nem a sua agitação interna. Por que não seguira ele o caminho dos outros? Não se formara e se fizera deputado? Era tão bonito. Andar com livros anos e anos para não ser nada. Que doideira! Seguira ao sossego e, para entreter-se, criava galinhas, com grande alegria do irmão cultivador. Está direito, dizia ela, quando o irmão lhe contava as coisas do seu trabalho. Não vás ficar doente, neste sol todo dia. Qual doente, Adelaide? Não estás vendo como essa gente tem tanta saúde por aí? Se adoecem é porque não trabalham. Acabado o jantar, Quaresma chegava à janela que dava para o galinheiro e atirava migalhas de pão às aves. Ele gostava desse espetáculo, daquela luta encarniçada entre patos, gansos, galinhas, pequenos e grandes. Dava-lhe uma imagem reduzida da vida e dos prêmios que ela comporta. Depois fazia indagações sobre a vida do galinheiro. Já nasceram os patos, Adelaide? Ainda não, faltam 8 dias ainda. E logo a irmã acrescentava. Tua afilhada deve casar-se sábado, tu não vais? Não, não posso. Vou incomodar-me. Luxo, manda um leitão e um peru. Ora, tu, que presente! Que é que tem? É da tradição. Justamente estavam nesse dia assim a conversar os dois irmãos na sala de jantar da velha casa roceira, quando Anastácio veio avisar-lhe que se achava um cavalheiro na porteira. Desde que ali se instalara, nenhuma visita batera a porta do Quaresma, a não ser a gente pobre do lugar a pedir isso ou aquilo esmolando disfarçadamente. Ele mesmo não travava conhecimento com ninguém, de modo que foi com surpresa que recebeu o aviso do velho preto. Apressou-se em ir receber o visitante na sala principal. Ele já subia a pequena escada da frente e penetrava pela varanda adentro. Boas tardes, major. Boas tardes, faça o favor de entrar. O desconhecido entrou e sentou-se. Era um tipo comum, mas o que havia nele de estranho era a gordura. Não era desmedida ou grotesca, mas tinha um aspecto desonesto. Parecia que a fizera de repente e comia, a não mais poder, com medo de a perder de um dia para o outro. Era assim como a de um lagarto que entesoura enxúndia para o inverno ingrato. Através da gordura de suas bochechas, via-se perfeitamente a sua magreza natural, normal. E se devia ser gordo, não era naquela idade, com pouco mais de 30 anos, sem dar tempo que todo ele engordasse. Porque se as suas faces eram gordas, as suas mãos continuavam magras, com longos dedos fusiformes e ágeis. O visitante falou. Eu sou o tenente Antônio Dutra, escrivão da coletoria. Alguma formalidade? Indagou o medroso Quaresma. Nenhuma, major. Já sabemos quem o senhor é. Não há novidade nem nenhuma exigência legal. O escrivão tossiu, tirou um cigarro, ofereceu outro a Quaresma e continuou. Sabendo que o major vem estabelecer-se aqui, tomei a iniciativa de vir incomodá-lo. Não é coisa de importância. Creio que o major... Oh, por Deus, tenente! Venho pedir-lhe um pequeno auxílio, um óbolo para a festa da Conceição, a nossa padroeira de cuja irmandade sou tesoureiro. Perfeitamente, é muito justo, apesar de não ser religioso. Uma coisa nada tem com a outra, é uma tradição do lugar que devemos manter. É justo. O senhor sabe, continuou o escrivão, a gente daqui é muito pobre e a irmandade também, de forma que somos obrigados a apelar para a boa vontade dos moradores mais remediados. Desde já, portanto, major. Não, espere um pouco. Oh, major, não se incomode, não é para já. Enxugou o suor, guardou o lenço, olhou um pouco lá fora e acrescentou. Que calor! Um verão como este nunca vi aqui. Tem se dado bem, major? Muito bem. Pretende dedicar-se à agricultura? Pretendo, e foi mesmo por isso que vim para a roça. Isso hoje não presta, mas no outro tempo esse sítio já foi uma lindeza, major. Quanta fruta, quanta farinha. As terras estão cansadas. Qual cansada, seu Antonino?
Não há terras cansadas. A Europa é cultivada há milhares de anos. Entretanto, mas lá se trabalha. Por que não se há de trabalhar aqui também? Lá isso é verdade, mas há tantas contrariedades na nossa terra que... Qual, meu caro tenente? Não há nada que não se vença. O senhor verá com o tempo, major. Na nossa terra não se vive senão de política. Fora isso, bau. Agora mesmo anda tudo brigado por causa da questão da eleição de deputados. Ao dizer isso, o escrivão lançou por baixo das suas pálpebras gordas um olhar pesquisador sobre a ingênua fisionomia de Quaresma. Que questão é essa? Indagou Quaresma. O tenente parecia que esperava a pergunta e logo fez com alegria. Então não sabe? Não. Eu lhe explico. O candidato do governo é o Dr. Castriotto, moço honesto, bom orador. Mas entenderam aqui certos presidentes de câmaras municipais do distrito que se hão de sobrepor ao governo só porque o senador Guariba rompeu com o governador. E zás! Apresentaram um tal Neves que não tem serviço algum ao partido e nenhuma influência. Que pensa o senhor? Eu? Nada. O serventuário do fisco ficou espantado. Havia no mundo um homem que, sabendo e morando no município de Curuzu, não se incomodasse com a briga do senador Guariba com o governador do estado. Não era possível. Pensou e sorriu levemente. Com certeza, disse ele consigo. Este malandro quer ficar bem com os dois, para depois arranjar-se sem dificuldade. Estava tirando sardinha com mão de gato. Aquilo devia ser um habilidoso matreiro. Era preciso cortar as asas daquele estrangeiro que vinha não se sabe de onde. O major é filósofo, disse ele com malícia. Quem me dera, fez com ingenuidade Quaresma. Antônio ainda fez rodar um pouco a conversa sobre a grave situação, mas desanimado de penetrar nas tensões ocultas do major, apagou a fisionomia e disse em ar de despedida. Então o major não se recusa a concorrer para nossa festa, não é? De certo. Os dois se despediram. Debruçado na varanda, Quaresma ficou a vê-lo montar no seu pequeno castanho, luzidio de suor, gordo e vivo. O escrivão afastou-se, desapareceu na estrada, e o major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas, nessas tricas eleitorais, como se nelas houvesse qualquer coisa de vital e importante. Não atinava porque uma rezinga entre dois figurões importantes vinha pôr desarmonia entre tanta gente, cuja vida estava tão fora da esfera daqueles. Não estava ali a terra boa para cultivar e criar? Não exigia a ela uma árdua luta diária? Por que não se empregava o esforço que se punha naqueles barulhos de votos, de atas, no trabalho de fecundá-la, de tirar dela seres, vidas? Trabalho igual ao de Deus e dos artistas? Era tolo estar a pensar em governadores e guaribas, quando a nossa vida pede tudo à terra e ela quer carinho, luta, amor e trabalho. O sufrágio universal pareceu-lhe um flagelo. O trem apitou e ele demorou-se a vê-lo chegar. É uma